que a gente vai fazer aqui com esses elementos, com a constelação familiar e com os 3 níveis de consciência, e eu ainda vou dançar e desenhar? Pera aí que isso aqui tá tudo muito confuso, me explica por favor. Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você está interessado no seu desenvolvimento pessoal, mas está a fim de experimentar uma prática terapêutica, um caminho de desenvolvimento pessoal um pouco diferente do comum. Provavelmente você gosta de dança, provavelmente você gosta de desenhar, ou você está simplesmente super curiosa ou curioso para entender o que é essa história de mapa dos afetos e como é que essa junção entre dança, desenho e terapia podem ajudar de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal. Bom, seja qual for um dos 2 motivos pelo qual você chegou até esse vídeo, se você quiser saber mais um pouquinho sobre como funciona o mapa dos afetos e como é que se dá essa junção linda, gostosa entre a dança, o movimento, o desenho, a criatividade e todo o poder terapêutico que a arte tem. Se não sabe dançar, não entra em desespero, porque assim, eu vou te orientar, eu vou te ajudar a seguir por cada caminho. Não é uma aula de dança assim, onde você tem passinhos de dança e você tem que seguir esses passos. Não! A gente vai se conectar com o nosso corpo, com as nossas articulações. A gente vai aprender a expandir, a gente vai aprender a recolher, a gente vai aprender a se posicionar, a gente vai aprender a se conectar com esse nosso corpo, que é a nossa maior fonte de recurso para todos os aspectos. A gente tem que voltar a lembrar que esse corpo é força, que esse corpo é criativo, que a partir dele a gente consegue realizar milhões de coisas. Então aqui a gente vai se conectar com o movimento do nosso corpo, com o movimento de desenhar, a gente vai confrontar o nosso desenho, ou seja, dançar as nossas dores também. Depois a gente vai desenhar, vai fazer um desenho que nos anime. Então fica comigo que nesse vídeo eu vou explicar detalhe por detalhe o que é esse curso, para quem é esse curso e principalmente como é que você pode usar essas ideias que eu desenvolvi aí na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Bom, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar rapidamente, só para você saber quem é a pessoa que vos fala, quem vai te guiar nesse processo afetuoso e gostoso entre a arte e a terapia, principalmente com o objetivo de elevar o seu potencial criativo, de criar novos hábitos emocionais. Bom, meu nome é Van Porat, eu sou terapeuta, mas por 15 anos eu trabalhei como diretora de teatro e como coreógrafa profissional. Eu morei na França trabalhando como coreógrafa e bailarina, nos Estados Unidos, na Argentina, no Peru, no México, no Brasil. Foram 15 anos de muito trabalho artístico e nesse período eu também fui professora de 2 instituições. Eu fui professora na Universidade Federal de Brasília, no departamento de teatro, e fui professora no Instituto Federal de Brasília, na licenciatura em dança. Como é que daí eu dei um pulo para a terapia e me dediquei ao caminho da dança-terapia, da arte-terapia, dos processos terapêuticos? Bem resumidamente, eu vou te dizer que foi uma crise existencial. Sabe aquele momento onde você, assim, simplesmente para de ver sentido nas coisas? Tava tudo bem na minha vida, eu tava, assim, ganhando bem financeiramente, eu tava bem, casada, 2 filhas, mas algum vazio parecia que literalmente tinha um nó no meu peito e por alguma razão eu não estava satisfeita. Bom, aí eu comecei a fazer todas as formações terapêuticas possíveis e imagináveis. Eu me formei em constelação familiar sistêmica, me formei em aromaterapia, me formei em Ayurveda, que é uma terapia, uma medicina indiana fantástica, maravilhosa, e me formei também em movimento terapêutico expressivo, que é uma das linhas da dança terapia, uma das linhas americanas da dança terapia, que é lá onde eu faço toda a minha formação com as minhas 2 lindas, queridas, maravilhosas mestras, Anna Halpray e Daria Halpray. Bom, depois que eu me formei em Ayurveda, constelação familiar, aromaterapia e já tinha minha formação em movimento terapêutico expressivo, eu simplesmente comecei a fazer essa junção. Porque eu acredito que não há como a gente promover nenhuma mudança na nossa vida se a gente não se conectar com o nosso corpo, mas principalmente se a gente não criar uma relação integrada entre o movimento do nosso corpo, o fluxo dos nossos pensamentos e as nossas emoções. Eu não sei você, mas muitas pessoas que eu atendo na terapia e eu mesma já me senti assim super confusa de eu penso uma coisa, eu falo outra, eu quero outra e o que eu faço então é completamente diferente daquilo que eu sinto. Não agora, mas por muito tempo eu me senti assim, desconectada. Esse é um dos principais objetivos desse curso Mapa dos Afetos, fazer uma integração entre o seu corpo, os seus pensamentos e as suas emoções, porque vamos combinar que ninguém merece ficar sofrendo de crise de ansiedade, insônia, mal-estar, né? Vamos olhar pra gente com mais generosidade? Vamos olhar pra gente de uma forma mais afetuosa? Então, essa é uma das propostas do processo Mapa dos Afetos.
Projetos, ele é um curso que tem 5 módulos. Em cada módulo você vai encontrar 6 aulas diferentes, o que significa que são 30 aulas que você vai receber com esse curso. Cada módulo está dividido por um elemento. O elemento ar, o elemento água, o elemento terra, o elemento fogo e o elemento espaço. Cada elemento é um módulo. Todos os módulos seguem exatamente essa ordem, tá bom? A gente começa por um afeto inicial, depois uma aula teórica onde eu explico exatamente quais os impactos desse elemento no seu dia a dia, depois a gente vai para essa prática do mapeando, onde a gente faz um mapa escrito, desenhado, brincando aqui criativamente para tentar entender por onde que eu quero caminhar na minha vida, tá bom? Então eu vou te dando perguntas orientadoras. Aí a gente vai para a prática. Nas aulas práticas são os momentos onde a gente mais vai fazer essas relações entre o corpo, o movimento do meu corpo, o desenho, o movimento de desenhar e a escrita poética ou escritas mais reflexivas sobre o processo. Como é que se dá isso? Vão, pelo amor de Deus, eu não sei dançar, eu não sei desenhar, eu gosto disso, mas eu não sei nem por onde começar. Te acalma, respira, porque cada aula prática vai ter uma orientação de como é que você vai começar a se movimentar pelo espaço. Não precisa ter prática em dança nem em desenho, fica super sossegada com relação a isso. As orientações são muito gostosas, você vai aprender a se reconectar realmente com o seu corpo, sabe? A gente vai imaginar que os nossos braços são 2 grandes pincéis, desenhando linhas pelo espaço, desenhando novas cores para nossa vida. Depois a gente vai pensar naquilo que a gente quer abrir na nossa vida, no que aquilo que a gente quer fechar. E aí a gente vai começar, em cada módulo, nas aulas práticas, a gente vai conectar um pouco com partes do nosso corpo. Por exemplo, o elemento ar, que tem a ver com o movimento, tem a ver com a respiração, a gente vai conectar a nossa caixa torácica, as vértebras mesmo, com o nosso coração. A gente vai visualizar essa caixa torácica, essas vértebras, como caminhos que vêm, desejos, experiências, vontades que vêm lá do mundo externo, percorrem as nossas vértebras e vão para o coração, no sentido de eu acolher as experiências que eu já vivi, no sentido de eu dizer, tá bom, isso aconteceu, mas já passou, eu posso seguir daqui em diante. Ai, acolhe bem no seu coração e falar, ok, vamos adiante. E ao contrário também. Então, por exemplo, a gente vai olhar para o que faz o seu coração pulsar. E aí, quais são os seus desejos de fato? O que você quer fazer da sua vida? O que faz seu coração bater mais forte? Por que é importante sair do coração, vai um desejo e passar pelo corpo para daí ganhar o mundo? Porque quando a gente pensa em algo que eu quero fazer, que é um desejo, que eu imagino que eu gosto, e quando eu transformo isso numa ação física, concreta, eu vou lá e faço alguma coisa, eu tô dizendo pra mim mesma, sim, eu sou capaz. Sim, espera aí, se eu conseguir essa pequena atitude aqui, eu consigo mais. Então a gente vai trabalhar muito nesse lugar, assim, de como é que a gente pega desejos gigantes e vai transformando em pequenos passinhos e tal, transformando em ações concretas. Aqui o desenho entra por pelo menos 3 questões básicas, mas a gente ainda vai estudar mais. Primeiro, ele entra como uma metáfora, sabe? Porque às vezes eu não consigo exatamente dizer como é que eu tô sentindo, às vezes eu tenho uma sensação estranha e não consigo te explicar. Então eu vou te orientar para que você faça um desenho sobre essa sensação estranha. Mas você fala, não sei desenhar, não tô nem entendendo o que tá acontecendo comigo, como é que você quer que eu desenhe? Por exemplo, se eu te pedir agora para você desenhar uma emoção que você sente que te bloqueia, por onde que você começaria? Eu te diria, quais são as linhas dessa emoção que te bloqueiam? Quais são as cores dessa emoção que te bloqueia? Será que são linhas circulares? Será que são linhas mais retas? Será que são cores mais vibrantes? Porque às vezes, assim, não é tudo que é vibrante, que é colorido, que é bonito, que é fofo, não. Às vezes a gente olha um desenho muito colorido e ele também é perturbador. Essas são só 2 perguntas que a gente usa nesse processo e que fazem muita diferença. Então você vai olhando lá, quais são as linhas, quais são as cores. Será que está diretamente relacionado com alguma parte do seu corpo? Será que você quer realmente desenhar a sua cabeça? E não importa se você não sabe super bem desenhar a sua cabeça também, sabe? Você vai fazer um círculo, você vai aqui também usar a sua criatividade, a sua imaginação para ir se conectando com o seu corpo. A cada módulo a gente vai olhar para emoções diferentes. Depois do desenho feito, e esse desenho vai ser feito de forma muito orientada, não se preocupe com isso,
Depois do desenho feito, a gente sempre vai dançar esse desenho. Ai, meu Deus, agora sim que piorou tudo. Como é que eu vou dançar esse desenho? Olha só, eu não te falei que assim, você pode começar desenhando pensando nas linhas que essa emoção tem ou que esse pensamento tem, nas cores, no formato, se está localizado com alguma parte do corpo ou não. Do mesmo jeito, quando você tiver o seu desenho, e algumas vezes a gente vai criar até autorretratos, mas aqui autorretratos, de novo, pensando na questão da metáfora, às vezes a gente vai estar trabalhando os pés e você vai desenhar uma árvore, você vai pensar nos seus pés enquanto raízes, às vezes a gente vai pensar em árvore genealógica da sua família, como é que você está conectado, e você vai desenhar também muitas raízes, ou muita água, ou muito céu, muitas nuvens, enfim, a gente vai deixando a nossa imaginação fluir nesse processo mesmo para aumentar o nosso potencial criativo e para aprender a se conectar com a gente mesmo terapeuticamente por um outro caminho, que não é sempre o da palavra, que não é sempre o do pensamento, mas vamos usar também o nosso corpo, vamos deixar o nosso corpo contar um pouquinho mais sobre a gente, vamos deixar o nosso potencial criativo se desbloquear e falar um pouquinho mais sobre a gente. Ou seja, quando a gente começar a dançar o desenho, a gente vai começar pelos mesmos caminhos. Vamos módulo por módulo? Então tá, o elemento ar. O elemento ar a gente vai trabalhar tudo que diz respeito a fluxo de movimento, desde o fluxo de movimento dos nossos pensamentos até o fluxo de movimento do nosso corpo, até o fluxo de movimento das nossas emoções. O elemento ar, ele está diretamente ligado com o sistema nervoso, ele é extremamente importante. Então aqui a gente vai fazer perguntas sobre o que você quer abrir, o que você quer fechar na sua vida. A gente vai mapear para ver quais sonhos, desejos, vontades ficaram lá para trás e a gente vai, claro, dançar e desenhar, e a cada aula a gente vai criar novos desenhos, novos autorretratos e novas possibilidades. Bom, o módulo 2 é o módulo Terra. Aqui é um módulo que a gente vai usar muito as leis da constelação familiar sistêmica, porque a gente vai falar muito das nossas raízes, da nossa ancestralidade. Vai sim tentar perceber se há repetição de hábitos comportamentais, emocionais da nossa família, vai olhar para os nossos sistemas de amigos, enfim, aqui é o momento de olhar para as raízes mesmo. Módulo 3, que é o elemento água, aqui a gente vai chafurdar, mergulhar literalmente em modos de comunicação. Eu não sei se você sabe, mas existem estudos científicos que comprovam que 55% do sucesso da nossa comunicação não tá assim nas palavras que a gente usa. Aliás, só 7% está nas palavras que a gente usa. 38% está no tom da voz, se ela é grave, se ela é mais aguda, se você fala muito rápido, se você fala muito lento. E 55% do sucesso da nossa comunicação está diretamente ligado aqui, ó, com o nosso corpo, com as nossas posturas, com as nossas expressões faciais. Então agora você imagina o sucesso que a gente não pode fazer se a gente aprender a usar esses 55% a nosso favor. Então, elemento água, a gente vai falar de posturas físicas, a gente vai falar sobre fluência, o que flui, o que não flui na sua vida. A gente vai falar também sobre quais são as palavras que são melhores para a gente usar para se comunicar com as pessoas. Um dos exemplos que eu dou é que não é legal a gente falar para as pessoas, quando a gente quer estabelecer uma ótima comunicação com ela, não é legal a gente usar por quê. Sabe quando você está conversando com alguém e você fala assim, mas por quê? Presta atenção quando você usar isso, porque geralmente o porquê já gera na outra pessoa uma atitude de defesa, porque a gente está incitando ela a se justificar. Cada vez que eu pergunto por quê, eu estou dizendo para a pessoa, se justifica aí para mim. Módulo 4, elemento fogo, segura a onda, porque aqui a gente vai falar muito sobre essa combinação entre raiva e inspiração. Sabe que assim, nenhum sentimento é ruim, que a raiva também pode nos inspirar? Como é que a gente usa a raiva como um potencial criativo, como uma potência energizante, assim, para a gente fazer alguma coisa? Aqui a gente vai falar muito sobre discernimento, sobre digestão, aquilo que eu sei digerir muito bem, aquilo que eu não consigo digerir muito bem, no nível físico, mental e emocional. O elemento fogo, a gente vai literalmente balançar as estruturas, vai dançar com toda a força possível e imaginável, que é para reacender o nosso fogo em todos os aspectos da vida.
E aí a gente chega no quinto módulo, que é o módulo do elemento espaço, e aqui a gente vai falar muito sobre como aprender o que tem espaço na nossa vida, o que a gente quer que tome mais espaço na nossa vida e o que está na hora da gente aprender a dizer alguns nãos. A gente vai falar um pouco sobre isso também, como é que eu aprendo a dizer não para algumas coisas que eu preciso dizer. Como é que eu crio mais espaço nas minhas vértebras? Como é que eu crio mais espaço para minha voz, para eu aprender a me colocar melhor? Como é que eu crio mais espaço para os meus sonhos, para a minha autoestima? Como é que eu crio mais espaço para as coisas que eu quero desenvolver de fato? Ou seja, é um convite para vamos ocupar o espaço que nos pertence, o espaço que eu quero. É sobre isso que é o elemento espaço do módulo 5. Então, eu imagino que talvez agora você esteja se perguntando assim, mas Van, é uma prática terapêutica que une dança, que une desenho, escrita, eu vou fazer tudo online e eu não sei se isso vai funcionar. Bom, eu te diria duas coisas. Primeiro, dá uma olhada no depoimento das pessoas que já fizeram e você vai ter certeza que ele funciona. Sim, tem vários depoimentos aqui. A outra coisa é que esse curso eu estou disponibilizando também 4 encontros, 4 webinários coletivos, 4 encontros coletivos comigo ao vivo, online, mas ao vivo. E esses encontros são justamente para que eu consiga te acompanhar, para que eu consiga saber como é que está sendo o seu processo, para que você possa tirar suas dúvidas comigo num momento ali, naquela hora, ao vivo, na prática. Ou seja, são 4 encontros comigo, você não vai se sentir desamparado, você não vai se sentir perdido ou perdida. Por quanto tempo você vai ter esse curso? Por 12 meses. E por que é que eu não estou oferecendo esse curso assim vitalício, né? Como muitos cursos online oferecem? Porque eu sei que quando a gente deixa lá um curso que eu comprei vitalício, ele tá lá, eu faço a hora que der, né? E eu não quero que você tenha essa relação. Eu não quero que a nossa relação comece assim, de eu faço quando que der. Não. Aqui o papo é reto, aqui é sério o negócio. É divertido, é leve, é criativo, mas vamos fazer. Então você vai ter 12 meses para fazer realmente todo esse curso. É bacana também porque as aulas você pode fazer várias vezes, assim, sabe? Você pode se encantar por uma aula e querer fazer de novo, porque cada vez que você for lá e dançar o seu desenho, outras coisas vão aparecer. Cada vez que você for lá e tentar criar um desenho partindo da relação com o seu corpo, com as suas emoções, você vai ver que um novo desenho vai nascer. Então a gente entra num fluxo aqui muito gostoso de nutrir. Eu vou te orientar também a ter um diário, anotando as percepções, as coisas que você sente que foi mudando. Esse curso é um convite para você dizer sim para você mesma. Esse curso é um convite para você dizer sim para as suas vontades, para os seus desejos, para as coisas que você quer mudar na sua vida. Principalmente, ele é um convite para você dizer sim, tá na hora de eu assumir o protagonismo da minha própria vida. Silori é a